gente fala em mundo bipolar, é exatamente esse cenário que a gente tem. A gente tem o desenvolvimento do socialismo e o desenvolvimento do capitalismo. São as duas potências mundiais aí do mundo bipolar. Acabou a hegemonia da Europa. Então, no pós-guerra, resumindo, a gente começa a ter empresas norte-americanas se filiando pelo mundo todo, principalmente, óbvio, nos países que aderiram ao capitalismo. Então, as empresas norte-americanas começam a se instalar aí nos países que aderiram ao capitalismo. Começa a se intensificar o processo de globalização, tá? Que transforma os países subdesenvolvidos também em exportadores de produtos industrializados. Então, começa essa relação comercial, essa troca comercial entre os países capitalistas. Então, eu tenho uma nova organização econômica e financeira internacional. Então, eu tenho um novo cenário aí da economia mundial, principalmente destacando a expansão do capitalismo das empresas norte-americanas. E para ajudar países que estão subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, os Estados Unidos cria o FMI e o Banco Mundial para emprestar dinheiro para os países começarem a se industrializar, a se desenvolver rapidamente. O Brasil é um desses países que pegou dinheiro emprestado do Banco Mundial e do FMI. Até hoje, na verdade, a gente busca aí esse banco aí para emprestar dinheiro. Porém, a nossa dívida externa aumenta cada vez mais, né? Quanto mais a gente empresta, mais difícil fica pagar depois a dívida. Então, aqui a gente tem pós-Segunda Guerra Mundial, então, capitalismo e socialismo, eram classificadas como primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. Primeiro mundo seriam os países que aderiram ao capitalismo, tá? A Europa Ocidental, os Estados Unidos, o Canadá, o Japão também começa a se destacar, Austrália e Coreia do Sul. São todos países capitalistas desenvolvidos e industrializados, por isso são chamados de primeiro mundo. E no segundo mundo seriam os países socialistas, tá? Que aderiram a esse sistema socialista. Eles não são tão desenvolvidos e industrializados quanto o capitalismo. E terceiro mundo seríamos nós, a África, tá? A América Latina como um todo. São os países subdesenvolvidos, mas que aderiram ao sistema capitalista. Então, vocês sabem que a primeira Revolução Industrial começou muito tempo atrás e demorou muito para chegar aqui no Brasil. Então, a gente era visto apenas como colônia de exploração. Não que hoje mudou muito, né? Mudou o nome, mas continuamos sendo explorados em questão de matéria-prima. Então, a gente é conhecido como países de terceiro mundo, que estão em desenvolvimento, são industrializados, mas ainda estão em desenvolvimento. Então, esse é o mundo bipolar. E aí a gente tem a Europa, então, dividida entre ocidental e oriental. Eu vou colocar algumas imagens para vocês verem como era essa disputa, esse conflito aí, que era apenas envolvendo o convencimento, a propaganda, os filmes que eles faziam para conquistar os países a aderir ao sistema. Ó, Tio Sam e o urso, aí que representa o sistema socialista. Então, eles investiam muito em propaganda. Tem vários tipos de propaganda, depois vocês procuram no Google, é bem legal ver essa questão, essa disputa de hegemonia aí, sem ter uma guerra propriamente dita, né? Era apenas o convencimento. Então, a Guerra Fria, ela se resume a isso, a divisão entre o capitalismo e o socialismo. Então, agora a gente já entra aí nas características do capitalismo. Então, a gente pode relembrar lá, tá até no módulo de vocês, na página 164, falando desse sistema econômico que ele vai surgir na Europa. Por quê? Lembra lá das revoluções industriais? Onde aconteceu? Onde foi o palco? Foi na Europa, tá? Então, também fala aí da Idade Média, que vai substituir o feudalismo, começa a ocorrer pequenas trocas aí de mercadorias, e eu começo a ter a diferença entre burguesia e proletariado. Então, são as bases do meu capitalismo, são as classes sociais, as diferenças de classes sociais, e começa também a mudar os meios de produção. Começa a ter máquinas, equipamentos, matéria-prima, a conquista de terras, a busca por locais onde tem matéria-prima, que aí entra
a América Latina, né, como colônia de exploração. Então, no capitalismo, a gente começa a ter essa divisão de classes sociais, burguesia versus o proletariado. Então, no capitalismo, ele preza o quê? Propriedade privada dos meios de produção, transformação da força de trabalho em mercadoria. O empregado, ele vende a sua força de trabalho em troca de um salário e acúmulo de capital. O capitalismo, ele preza o lucro, sempre, tá? Então, o dono do capital, aí, o dono de determinada empresa, ele visa o lucro. Como que ele consegue o lucro? Ele precisa ter o menor custo de produção e vender aquele produto bem mais caro para ele poder ter um retorno, que é o lucro com a venda de determinados produtos. Quando a gente fala em crise econômica, a gente quer dizer o que no sistema capitalista? Eu tenho um produto em estoque. Se a minha fábrica, se a minha empresa tem produto em estoque, quer dizer que isso é prejuízo para mim, que sou dona da empresa. O capitalismo, ele não acumula mercadoria, ele acumula capital, tá? Então, propriedade privada, eu vendo a minha força de trabalho em troca de um salário e eu prezo o acúmulo de capital e não o acúmulo de produtos, porque se eu tiver produto em estoque, significa prejuízo. Então, esse sistema ele vai sempre prezar pelas propriedades privadas, o trabalho assalariado, predomínio da livre iniciativa sobre a planificação estatal. Então, ele é livre aí do Estado, o Estado apenas passa as regras, tá, de mercado, as empresas têm que seguir, só que eles não precisam dar todo o lucro, por exemplo, para o Estado. Eles pagam imposto e pronto. O lucro mesmo fica com o dono do meio de produção. Não tem essa interferência do Estado, então ela é muito pequena, a gente paga o imposto necessário aí para a empresa ter o seu aval, né, para poder funcionar. Então, essas são as características principais aí do capitalismo, e sempre com essa diferença de classes sociais. Aqui no Brasil, a gente tem um sério problema com a desigualdade social. Então, desde quando nós nos industrializamos com o dinheiro que veio aí do empréstimo do Banco Mundial dos Estados Unidos, a gente aumentou ainda mais a nossa desigualdade social. Então, o capitalismo ele preza um desenvolvimento? Sim. Ele é bom? Sim. Só que em questões aí de classe social, ele também agrava essa desigualdade social. Os que têm o meio de produção e os que não têm, aqueles que precisam vender a sua força de trabalho, tá? Então, aqui no Brasil, na América Latina, como um todo, a gente tem esse sério problema aí de desigualdade social que foi agravada com a industrialização e urbanização das cidades. Aqui eu coloquei um resuminho para vocês lerem depois, é isso que eu estou falando, tá? Então, quando a gente fala aí de capitalismo, a gente fala de competição, de concorrência, vender sempre mais, mais e mais e nunca estocar produto, tá? Então, a gente, quando vai para o mercado comercial, mercado financeiro, a gente tem concorrentes. Então, eu preciso melhorar cada vez mais, só que eu preciso produzir de uma maneira barata para eu poder vender muito mais, tá? Então, isso é o capitalismo, tá? É um sistema econômico social que vai surgir na Europa, ele vai dividir entre burguesia, que controla o meio de produção e o capital, e os proletariados que vão receber um salário vendendo a sua força de trabalho. Então, a gente tem aí modo de produção cujos meios estão nas mãos da burguesia, características: visa o lucro, propriedade privada, economia de mercado, trabalho assalariado, monetarização, tá? Então, são as trocas de moedas aí, a gente trabalha, o capitalismo trabalha muito com essa troca comercial. Por isso que o dólar, ele foi definido como a moeda mundial, aí, uma moeda única que ficava mais fácil comercializar com outros continentes. Então, esse é o sistema capitalista. Tem uma dicotomia capitalista, burguesia versus proletário. Então, o capitalismo ele visa essa diferenças de classes sociais. Por isso que naquela primeira imagem lá que eu trouxe do Karl Marx, ele colocou estava escrito na testa dele no class. Então, o socialismo ele não preza por essa diferença de classes sociais, ele preza pela igualdade, tornar mais
igualitária, essa